dos mesmos, a gente está sabendo que gosto tem o feijão, que gosto tem o arroz, que gosto tem isso. Esse feijão, esse arroz é muito importante na pesquisa, onde o corpo ele é o lugar, vamos dizer, de aglutinação desses cruzamentos. Então estou falando isso porque uma das coisas que eu acho muito importante na pesquisa do Vini com esse grupo é ele ter elencado algumas noções, princípios específicos que são super importantes, como, por exemplo, o peso, a relação com tempo e espaço, a poética do corpo de cada ator, as dinâmicas, a relação com o espaço pessoal, né, com essa questão da cinesfera de cada ator. Então, todos esses princípios foram trabalhados em laboratórios conduzidos por ele, em que ele pensava quais os exercícios que eu vou propor hoje para trabalhar peso. E aí isso era o alimento por um tempo, depois o espaço, depois. E isso vai dando substância. Isso vai dando substância em termos de treinamento técnico mesmo e técnico poético, porque as coisas não são desvencilhadas, né? Então quando você começa a acionar no seu corpo registros de memória muscular, de imagem e imaginação, você começa já a acionar um estado de criação que a lógica vai ser dada pelo corpo. É claro que o texto é o tempo inteiro vibrando aqui, porque tem esse cruzamento já a priori, todo mundo chega já sabendo desse lugar. Então, entende? As coisas vão sendo assim, cruzadas. Mas eu acho que essa metodologia mesmo, de experimentar no corpo essas noções específicas, traz, por mais que as trajetórias de cada um sejam diversas, eles sabem o mesmo vocabulário, e não só de comunicação aqui, mas de comunicação de ação, né? Então, acho que isso é um trunfo da pesquisa, e eu vendo como orientadora, eu acho isso muito rico, porque é isso que a gente vai acabar fazendo também nos grupos que a gente vai conduzir processos, provocação cênica, direção, preparação corporal, é o como. Como que você vai acionar naquele grupo uma potencialidade assim, assim, um assado? Ah, já sei, eu vou trabalhar isso. Então, eu acho que esse é um lugar muito, muito importante da pesquisa do Vini, que é o lugar do como fazer. Não existe receita. Cada pesquisa vai fazer de um jeito, acionar de um jeito. Existem semelhanças, como essa autora propõe, né? Existem semelhanças que vão colocando daí esses semelhantes num contexto que é um trabalho contemporâneo de corpo, né? Esses princípios que ecoam na contemporaneidade, a gente está fazendo a cena agora, pressionados por esse pensamento, né, da modernidade, do corpo, da dança, do teatro. Mas isso que eu acho interessante, né, eles acharam, né, entre eles, o Vini com eles com o Vini, porque eles também vão provocando o Vini à medida que eles respondem, né, a cada exercício, a cada laboratório. Então acho que esse lugar do como fazer, né, acho que isso, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso, assim. Acho que esse é um lugar muito importante da pesquisa. Eu ia comentar logo antes de fazer a pergunta que você usou uma palavra que eu achei legal, vocabulário, né? Como se tivesse o mesmo vocabulário, mas dava pra ver o sotaque de cada um, assim, sabe? Eu que conheço um pouco vocês, minimamente, eu via que era o corpo de vocês que não tinha uma tentativa de alcançar algo que não é o que você faz. Não, eu conheço o seu corpo e você usou o seu corpo naquilo, com esse vocabulário. Isso ficou muito evidente. Legal. Posso dar um relatório pessoal? Vai, dá o seu relatório. Então, porque ele perguntou isso, essa foi uma coisa que passou na minha cabeça o processo inteiro. Que eu olhava pra todo mundo e ficava assim, são todos bailarinos. Legal! Vocês todos estudam dança, estudaram dança, e eu fiquei assim, bacana. Então, pra mim, o que me ajudou a acionar esse vocabulário foi pensar no significado de dança, o que eu entendo como dança e o que nós aqui estamos entendendo como dança. E o que eu entendo como dança é movimento. Então, tudo que eu propus, tudo que a gente experimentou foi a partir de movimento, não necessariamente de dança. Daí eu acho que vem o que a Ká falou, né? Tem a ver com o peso, tem a ver com as dinâmicas, tem dessas pesquisas. Consegui! Sobrevivi! Sim. Que esse foi um lugar assim que a gente tentou o tempo todo possibilitar assim, esse espaço para que
a forma de cada um se movimentar e a forma de cada um interpretar esses vocabulários e interpretar os exercícios, os enunciados, as perguntas para a criação, meio que a forma que cada um interpretasse isso pudesse vir à tona na cena, assim, sabe? E aí a gente fazia, depois de estruturado assim, o que a gente tinha, meio que a gente tentava não uniformizar, mas entender que cada movimentação tinha um lugar por qual passava e que era comum para todos, só que a forma que cada um realizaria isso era de acordo com esse sotaque. Respeitando esse sotaque. É bonito isso. Que eu acho também que tem a ver com todo o pensamento de dança contemporânea. Total. Pensar na qualidade do movimento de cada um. É essa a tradição. Você vê um coro, você vê um uníssono, mas você vê dentro desse uníssono as singularidades. Perfeitamente isso. É engraçado isso que a Bia falou e que acho que a Maria também falou da análise ativa da dança, que eu ouvi agora aqui, mas é uma coisa que já apareceu por outros alunos meus aqui no Célia com relação a alguns exercícios da minha aula, que é esse lugar de que quando eu trabalho com eles, por exemplo, um lugar mais partiturizado, vamos dizer assim, um lugar mais coreografado, de sequência, né? E aí, quando eu começo a provocá-los e falo assim, olha, imagina que isso é um texto que lhe foi dado, então como é que esse texto vai caber na sua boca, como é que esse texto vai caber no seu corpo, né? Então, você tem que achar os gatilhos para falar com o seu corpo esse caminho, esse percurso espacial, esse gesto, essa queda, etc, etc. E aí um aluno que foi até agora do 6º semestre, que é o Carlos, ele falou assim, nossa, isso é uma análise ativa da dança. Legal. E aí então acho interessante isso mesmo, essa conexão assim, desse cruzamento, né, do que o teatro traz para a dança nesse lugar. Quando você tem um vocabulário a ser dito em termos de movimento, como fazer isso de maneira apropriada, no sentido de tomar para si, de fazer aquilo com a tal da fé cênica, ou sei lá o que você quer chamar, entende? Como que aquilo passa a ser seu, né? Embora não tenha sido seu necessariamente de criação. Como a gente pega um texto, por exemplo, escrito por qualquer outro ator que não seja a gente, como que isso faz sentido na nossa corporeidade, na nossa fala, na nossa... Que é o tempo todo aquilo que a gente fala aqui de se colocar em situação. Exatamente. Né? Seria o mínimo possível, né? Exatamente. Eu perguntou desse lugar que a gente está acostumado como intérprete, como atores e atrizes, a gente está acostumado a fazer essa análise ativa. É um caminho, né, para encontrar. E é um caminho que eu ajudei. Como encontrar isso no corpo, né, essa análise ativa. É um desafio bem legal que a gente tem. Mais alguém? Perguntas? Elogios. Sugestões. A Pina nisso tudo ficou só aqui dando um aval, um elogio, dando um oi. Pode entrar, Pina. Com você, a Pina vai Era só uma alegria, assim, tipo, sei lá. a Pina é uma grande inspiração, né, Pedro? Só tava de inspiração do início, mas não foi... E eu acho que de algum jeito ela... Acho que ela conversou bastante. Sim. Vendia, Apesar de toda vez que, assim, particularmente, ela é uma puta inspiração para quem estuda dança, enfim, mas de olhar assim e ver, é um lugar meio utópico, assim, eu sinto uma inspiração, mas é isso, né? Mas Ele achou que eu não queria tudo. não, é um lugar de inspiração, mas é porque... qual foi o sentido da sua pergunta? Agora já não quero nada. Porque você sentiu
Não, eu senti uma... É porque ela como É uma esse referência lugar da de dança inspiração. É que eu danço teatro. Que ela tá aqui, parece que vocês estão caminhando juntos, sabe? É um lugar de inspiração, algo que conversa, são linguagens que conversam, uma linguagem muito mais pra dança do que pro teatro, né? Mas Deve ter a ver com o Eu pensamento sinto- de dança contemporânea É. também, né? Que eu acho que essa história de qualidade de movimentos começa nessa época de... Vem dos anos 70, uma coisa assim, não é? Vem um pouco antes, mas eu posso... Não, sim. De uma forma com esse nome forte, dança-teatro, a Pina, ela, na segunda metade do século XX, ela leva consigo, né, esse gênero, vamos dizer assim. Mas se a gente for voltar na história da dança, isso começa a acontecer lá atrás, com o Laban, por exemplo, no início do século XX, né? E aí depois vem pro Curtius, e aí chega na Pina, e aí a Pina também vai para Nova York, se contamina com a dança experimental dos Estados Unidos, volta para a Alemanha, então tem esse lugar. Mas a Pina, sim, acho não, para esse grupo, por exemplo, eles assistiram, né? Um documentário que é super importante, que é da Chantal Ekman, que é uma belga, que é um documentário que eu costumo passar também para os alunos aqui do Célia, quando a Ementa casa com esse lugar, principalmente quando eu tenho essa coisa da Ementa de trabalhar gesto, partitura de ação física, eu trago esse documentário, que é um documentário que chama Un jour Pina demandé, que é Um Dia a Pina Perguntou, que é justamente um documentário que fala sobre o processo de criação da Pina Bausch, e esse lugar de cruzamento entre lá todo mundo é bailarino, né? Então vamos dizer assim, o território principal é a dança, mas ela faz esse cruzamento com a palavra, com o texto, com essa relação intermediática, né? Não só com o teatro, mas com outras linguagens também. E a questão que, além dessa referência, né, do documentário, os textos que o Vini leu e trechos que ele passou também para o grupo para estudar, que estudam esse lugar da Pina dentro desse gênero, né, dança-teatro, e também a questão que daí sim é uma especificidade inaugurada pela Pina Bausch e sim aparece aqui como procedimento, que é a questão das perguntas, né? E não perguntas com necessariamente uma interrogação, não, mas a pergunta como um modo racional de provocação através de palavras e como que isso reverbera em imagens corpóreas. Então isso vem da Pina e isso chega aqui. Da mesma forma que também chega em diversos grupos e que às vezes nem sabem da existência da Pina Bausch. Então a Pina Bausch ela também acaba virando, pela força do trabalho que ela tem e pela influência descontrolada mesmo que ela teve em outras, em todos os artistas, né? Todos não, mas em grande parte, às vezes você está tecendo ali uma ponte com o tipo de dança-teatro que a Pina faz e nem sabe. Mas sim, aqui a gente tem essa consciência, isso é uma consciência do pesquisador e do grupo, né? E eu vejo nesse sentido que chega principalmente por esse lugar do provocamento, do procedimento de disparador, de fisicalidade através de perguntas ou palavras, né? Então, desse lugar, assim. Esse foi um lugar que o Vini, como condutor, sempre provocou a gente, de como esse andante, ele caminha, porque ele caminha, o seu andante, né? Porque a gente não estava, que a gente estava falando, a gente não estava encontrando um lugar igual de todo mundo, mas como o andante de cada um caminha, como esse corpo desse andante, como esse pé, como esse foi um lugar da Pina mesmo, de levar a gente o nosso movimento tem um pensamento, né? Não é um movimento qualquer, é um movimento que tem Sim. E eu acho que, só fazer um parênteses também, eu acho que uma coisa que eu vendo de fora nos ensaios que eu estou acompanhando também, uma coisa que chega, que tem a ver com a Pina Bausch, você constrói uma imagem corpórea, por exemplo, a questão da taça no começo do coro, ou a questão daquele movimento que eles fazem, que é um chute para frente, um chute para o lado, ou seja, como que as coisas se repetem e se transformam,
Então essa é uma questão chave para a Pina e é uma questão que acaba chegando aqui também, como poética. Ou seja, como a repetição coreográfica mesmo é levada para a cena e como que isso, a cada vez que se repete, agrega uma outra camada porque alguém muda alguma coisa, faz de um outro jeito, etc, etc, etc. Então isso também é bem próximo da Pina Bausch. Ela tem isso como um discurso cênico mesmo, né? E aqui isso também chegou como encenação, como proposta de encenação. Sim. Bia. E que conversa com isso que você falou agora, de repetir esse movimento, não importa quantas vezes vocês fizerem, ele nunca vai ser igual, então cada vez que a imagem é feita, ela dá outro significado. E isso, tipo, é meio que tudo, assim. Não sei se eu vou conseguir explicar o que eu tô pensando. Mas, tipo, toda a história, né? Que tem uma história também, por mais que seja muito abstrata, assim, do jeito que vocês fazem. Meu Deus. Simplesmente fala. Tipo, não vai ser igual nunca É isso, sabe? Nunca vai ser igual. É bonito por causa disso também. E conversando com aquilo que você falou de que tudo que vocês fizeram e estudaram e que isso foi sendo construído também, cada vez que você faz, você acessa um repertório de alguma coisa lá que da próxima vez que você faz o chute pro lado e o chute pra frente, você pode acessar outra parte do repertório e que já significa outra coisa pra gente. Vai criando camadas, né? Tipo, uma hora você acessa o peso lá, ou uma hora você acessa o tempo e o espaço. E isso diz outra coisa. Isso. Sim. Consegui, acho que E acho que como a Pina foi uma referência, e acho que ela, quando fala nesse nome da dança teatro, né, ela logo salta como uma referência, né, mas também interessava pra gente e para além dela também, né, reconhecendo o valor dela, porque são coisas que influenciam a gente diretamente e indiretamente, né, mas pensar também que esse gênero, essa linguagem da dança teatro, ela é muito caracterizada assim meio que pelo contexto e pelas circunstâncias daqueles que fazem ela, sabe? Ela se caracteriza por quem está fazendo. Então tem um lugar de não é que a gente estava buscando reproduzir um lugar que a Pina chega, ou um lugar que outros coreógrafos e coreógrafas da dança teatro realizam, sabe? Porque acho que o que eles fazem diz respeito a eles também, né? E aí, acho que o interesse também nosso, que acho que vai ver, não deu tempo, e acho que é um interesse a continuar investigando, né? É como meio que dar o nosso rosto para esse lugar que a gente está pesquisando, como trazer características nossas, até sei lá, pensando maior assim, num contexto latino-americano, como nós, né? Como o nosso corpo dialoga com esse gênero, né? São características que já estão impressas, né? A gente já está dialogando desse jeito, né? Só que acho que é uma coisa que daria para ser mais investigada, para colocar a nossa identidade mais nesse lugar também de contato com o que a gente está fazendo, né? Acho que é isso. É bom saber que tem um desejo de continuidade. Porque a gente luta muito para chegar nesse lugar, né? Assim, e aí toda bagagem é bagagem, né? Você conseguiu a tua com a pesquisa, todo mundo ganha. Tem um mérito também, né? São 6 pessoas trabalhando nesse período com você e construindo, e você vê que todo mundo tornou próprio esse material. Isso é muito legal. Então, assim, parabéns também por isso, porque a gente, enfim, teatro também é coletivo, a gente, primeira lição número 1, conseguir ter pessoas para trabalhar com você. Sim. E como é que se consegue? Assim, é porque a gente está olhando para que a gente cria algum objetivo maior em comum, que eu ganho participando disso, que você ganha, enfim, tem que ser um ganha-ganha, né? E é um grupo plural também, né? Assim, tem pessoas de tribos, né? Assim, pelo menos do meu ponto de vista, né? E isso é muito bonito também. Tem um trabalho aí de amalgamar pessoas no projeto, que também é um trabalho que não está no relatório, Total. mas precisa acontecer.
Tem a ver com você preparar um ensaio, as pessoas saberem que tem um objetivo que está sendo desenvolvido, sentirem que esse negócio está crescendo. E é por isso que eu volto e aí falar que tem tudo isso que a gente está falando, mas eu gosto muito de ressaltar esse aspecto da pesquisa que é o como, sabe? Sim. Que é isso que faz a pesquisa acontecer, porque se não tem uma condução onde o grupo sente uma firmeza mesmo, uma segurança de, olha, a gente vai trabalhar isso hoje, não é aquela coisa que vai chegar no ensaio, quem é que vai conduzir, não. Existe, mesmo nessa coisa louca de estar dentro e estar fora, uma super responsabilidade que eu acho que é isso que faz o ofício do ator, sabe? E isso vai contaminando cada um, porque eu ia nos ensaios e ficava encantada com a verticalização de cada um deles aqui, sabe? E como a pesquisa virou a pesquisa realmente, não era a pesquisa do vinho, era a pesquisa, porque sem a Maria não tinha essa pesquisa, sem a Rô não tinha essa pesquisa, seria outra pesquisa. Então acho que é esse encontro, e acho que a gente tem consciência que o teatro é esse lugar, ele é o lugar da parceria e da... é isso. E é uma certa lealdade, né? Assim, tanto sua com esse grupo, quanto de cada um de vocês, porque, né, a gente sabe o custo que é a gente estar, de repente, numa sala de ensaio em determinado momento. Então, assim, parabéns para vocês mesmo. A gente tem que sublinhar, eu acho, porque senão as pesquisas ficam num lugar... a pesquisa se dá na materialidade do problema. De onde eu vou ensaiar? Quem vai trabalhar comigo? Que horas quanto tempo eu tenho? Porque, né, tudo isso não é ideal, eu tenho agenda. Como as nações vão se dar, né? Sim. Totalmente. E isso, inclusive, é um dos conceitos, princípios que a Lawrence traz que fundamenta uma das questões, que é a poética do corpo que está ali dançando. Porque a poética ela é feita da história de cada um aqui. É isso. E é isso que vai constituir a singularidade dele, dela. Então é isso, assim. Isso é fundamental mesmo. É uma alegria, né? Obrigadão pela presença, obrigadão mesmo. A gente sabe, né, o esforço também que é para sair das casas, sair dos compromissos, dos lugares para poder vir. E aí ano que vem a gente volta a convidar para ter todo o trabalho, né, concluído. Esse é o interesse, esse é o desejo. Obrigada tá bom? mesmo. Muito obrigado, gente. Valeu.